Esta é a videoaula da disciplina Apologética, ministrada por mim, professor Reverendo Weber Bertucci, no Seminário Teológico Presbiteriano Ashbel Green Simonton, localizado na cidade do Rio de Janeiro. O objetivo da aula é falar de dois conteúdos. Em primeiro lugar, a definição de apologética clássica. Em segundo lugar, a relação entre apologética clássica e teologia fundamental. A apologética clássica, também conhecida como apologética tradicional, trata-se de um modo conservador de defender as verdades da fé cristã através do uso da razão. A apologética clássica defende que a verdade cristã contém um conteúdo que também tem elementos racionais e, através do uso da razão, esta mensagem pode ser entendida, proclamada, raciocinada ou argumentada. A origem da apologética clássica a encontramos já no segundo século da era cristã. Por exemplo, os pais da igreja, denominados posteriormente de apologistas, não apenas no século II, mas também no século III. Até hoje, temos representantes da apologética clássica, apesar de, no mundo pós-guerra, a apologética clássica ter sido diminuída por alguns estudiosos em termos de ênfases, conforme eu vou explicar daqui a pouco. Por enquanto, convém saber que dentre os representantes da apologética clássica, nós temos Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, temos mais presentemente em nosso tempo William Craig, temos Norman Geisler, temos C.S. Lewis, temos Robert Sproul e temos também Benjamin Warfield, dentre outros. Então há grandes nomes da história da igreja, tanto na antiguidade como na atualidade, defendendo o modelo ou método de defesa da fé, conhecido como apologética clássica ou apologética tradicional. Mas no mundo pós-guerra, há críticas à apologética clássica ou tradicional. Por exemplo, o teólogo jesuíta João Batista Libânio morre no ano de 2014. Vai defender que a apologética clássica trata-se de um método superado, porque a subjetividade muito característica do pensamento humano no mundo pós-guerra não tolera a objetividade muito clara no método da apologética clássica. Os críticos da apologética clássica vão dizer que a apologética clássica não acompanha algumas renovações ou realces, atualizações do mundo pós-guerra. Alguns deles são, em primeiro lugar, conceito de revelação. O mundo pós-guerra, a teologia pós-guerra, o que nós presbiterianos conhecemos como teologia liberal, vai defender um conceito mais amplo de revelação. A revelação não é considerada presa ou própria ou descrita em um livro sagrado, muito menos a um determinado grupo considerado eleito ou uma igreja que é chamada, no caso católico romano, de mediadora entre Deus e os homens. O conceito de revelação para o mundo pós-guerra se torna mais amplo, mais holístico, não preso a um grupo, mas a todos os indivíduos podem fazer parte deste conceito e serem receptores da revelação. Em segundo lugar, o conceito antropológico também muda, quando nós vamos ter a valorização muito maior do agente receptor da revelação. O homem passa a ser o centro do estudo teológico. A teologia não é mais normativa, a teologia tem agora também grande característica descritiva, onde cada cultura, cada ser humano será analisado e terá voz ativa neste processo de revelação. Portanto, em segundo lugar, temos a ênfase maior ao agente receptor da revelação.
E em terceiro lugar, o mundo pós-guerra é também caracterizado pelo movimento ecumênico, onde nós vamos ter uma ideia maior de diálogo. O diálogo embasado na relatividade ou na relativização das religiões. O mundo ecumênico não entende que Deus se revela apenas a um grupo ou Deus se revela apenas, por exemplo, à religião cristã, mas o movimento ecumênico depende que gotas da divindade foram ministradas por Deus de forma igual, sem preconceito, a todas as religiões. E essas religiões não conseguem tocar no infinito de todo, porque este infinito, esse transcendente, este ser divino, ser superior, é inalcançável. E como que ele se revela? Através de gotas de revelação, gotas doutrinárias, e aí cada religião dentro do movimento ecumênico deve dialogar uma com a outra, para que aprenda aquilo que não foi revelado a ela, aprenda com a outra. Claro, não é método que a Igreja Reformada adota, mas é um método forte para muitos teólogos da academia. O segundo ponto agora da minha aula é a relação entre apologética clássica e uma disciplina chamada teologia fundamental. Nos dias de hoje, conforme eu já dei pinceladas no primeiro ponto, a apologética clássica tende a ser substituída e o nome que ela vai ganhar é teologia fundamental. Portanto, a apologética clássica pode ser considerada mãe da chamada teologia fundamental. A primeira obra com teologia fundamental no título foi um manual em 2 volumes, que teve uma segunda edição nos anos de 1863, 1864, por um teólogo alemão, Johann Ehrlich. Em 1864 ele vai falecer. E nessa versão de 1863 e em 1864, ele vai lançar 2 cadernos de complemento, nos quais ele vai afirmar que a teologia fundamental tem a mesma função que a chamada apologética clássica. Então este autor alemão vai dizer que há uma continuidade entre apologética clássica e teologia fundamental. Isso lá no século XIX ainda, entre 1863 e 1864. Esta visão dele vai ser atualizada, renovada e fortalecida no mundo pós-guerra do século XX. Por que a apologética contemporânea é chamada, para muitos teóricos da academia, de teologia fundamental? Eles vão defender fundamental da ideia de um fundamento, a ideia de um prédio que tem ali o seu fundamento, tem o seu alicerce. E se esse fundamento e esse alicerce sai, o prédio cai. Então os adeptos da teologia fundamental, uma classe de apologetas da atualidade, defende que a verdade cristã deve ser defendida em seus fundamentos. Mas qual é a grande pergunta para que eles cheguem à defesa da fé? A pergunta deles é: como falar das verdades de Deus em tempos de constantes mudanças? Então a teologia fundamental observa que o mundo vai mudar teologicamente, vai mudar filosoficamente, a relativização de todas as questões será mais forte em nosso tempo, então eles vão se aderir a esses movimentos e vão então criar a chamada teologia fundamental. E aí temos algumas fases que eu vou resumir agora da história dela no mundo pós-guerra. Primeiro, houve a reação à apologética clássica. E uma das grandes críticas é que a apologética clássica, segundo os teóricos da teologia fundamental, é muito polêmica, é muito agressiva, não respeitando o próximo, não respeitando a religião do outro, colocando o conceito de verdade e erro de forma muito acirrada. Então, no mundo pós-guerra, nós temos uma primeira fase da teologia fundamental como disciplina,
que é a reação à chamada apologética clássica e suas ênfases consideradas antiquadas para o ser humano e seus aprendizados no mundo pós-guerra. Depois houve uma fase de ampliação e nesta fase foi adotada a terminologia teologia fundamental para indicar a apologética atual, e a terceira fase foi a reflexão sobre a sua identidade, onde foram dados conceitos, valores, descrições teóricas, diálogo, ecumenismo e muitas outras formas de defesas da fé consideradas atuais. Esta foi a videoaula de hoje. Nós vimos dois assuntos. Em primeiro lugar, definição de apologética clássica. Em segundo lugar, a relação entre apologética clássica e teologia fundamental. Nas próximas aulas, nós veremos a história da apologética clássica como disciplina e veremos também a história da teologia fundamental como disciplina acadêmica. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado por acompanharem a aula.